Mesmo em férias, podemos estar sempre atualizados. Por isso, o Igreja em Ação, uma parceria entre a TV Canção Nova e a H2O News, traz até si atualidades da Igreja em todo o mundo. Matteo Ricci, um jesuíta no Reino do Dragão, é o documentário apresentado no Vaticano que em 60 minutos narra a vida desse missionário no Oriente. No próximo ano, 2010, celebra-se o 4º centenário da morte de Matteo Ricci, missionário jesuíta que viajou à China. Foi um dos grandes evangelizadores do cristianismo naquele país, onde abriu o caminho à enculturação da mensagem cristã e teve uma grande transcendência cultural pelo diálogo que conseguiu entre Oriente e Ocidente. Por isso, foi apresentado no Vaticano o documentário Matteo Ricci, um jesuíta no Reino do Dragão, que mostra a vida desse missionário no Oriente. 60 minutos de filme gravados entre Itália e China, que contam com o patrocínio da Cúria Generalícia da Companhia de Jesus e da Diocese Italiana de Macerata, lugar onde nasceu Matteo Ricci. John Condecai, que é o responsável por este documentário, obteve a permissão do governo chinês para entrar livremente e gravar em lugares tais como a Cidade Proibida. É o primeiro diretor que consegue isso. Condecai conta o que encontrou em Ricci. Porque me fascinou como pessoa, primeiro como homem, segundo como homem de fé. E é essa consciência e conhecimento que quis transmitir. A grandeza que todos os homens, tendo boa vontade, podemos realizar. Para comemorar o aniversário de Matteo Ricci, Bento XVI divulgou uma mensagem falando da pessoa desse jesuíta e, como disse o Papa, continua sendo também hoje um modelo de encontro benéfico entre a civilização europeia e a chinesa. Levou a nossa fé como testemunha a um povo que não a conhecia, porém também fez com que a Europa conhecesse aquele povo. Isso é extraordinário, porque significa uma intercomunicação que se realizou graças às suas capacidades logísticas. Por isso creio que um personagem assim será recordado pelas futuras gerações. E su questo io credo che un personaggio simile sarà ricordato anche nelle future generazioni. Padre Adolfo Nicolás, propósito-geral da Companhia de Jesus, comemora os 75 anos do Colégio Pio Brasileiro em Roma e fala em exclusivo sobre o início do ano sacerdotal. O prepósito-geral da Companhia de Jesus, Padre Adolfo Nicolás, afirmou na abertura do ano sacerdotal que a mensagem fundamental que diz respeito a todo sacerdote é pregar que Deus é um Deus de misericórdia. O padre jesuíta falou da missão dos sacerdotes durante a missa de inauguração do ano sacerdotal 2009, que se realizou no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. O evento celebrou também o jubileu pelos 75 anos deste colégio em Roma. Eu creio que para todos os sacerdotes, ou seja, se somos portadores de um evangelho, tem que ser o evangelho de Cristo, não o nosso. E ser portadores do evangelho para que se comunique algo do que é o mistério de Deus. E, portanto, esses 75 anos são um momento de transição para que os anos futuros se siga educando os sacerdotes com o coração de Cristo. O padre João Roque Ror, que é o reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro de Roma, destacou também a questão fundamental para os sacerdotes. Então eu creio que a grande mensagem é continuar fazendo a evangelização, quer dizer, anunciando com novo ardor, nova coragem, novos métodos, o mesmo anúncio do Evangelho, de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que nós estamos a serviço dos nossos irmãos, estamos a serviço da Igreja, estamos a serviço da humanidade. O sucessor de Santo Inácio de Loyola afirmou também a necessidade que o mundo tem de esperança e de misericórdia. Estamos tratando de educar sacerdotes. Estamos tratando de educar sacerdotes que tenham, como dizia a carta dos Efésios, a profundidade do conhecimento de Cristo para dar uma mensagem de misericórdia, de esperança e de alegria aos demais. Eu creio que sejam tempos em que todo mundo necessita de esperança e necessita saber que Deus não é um Deus exigente que se irrita,
mas que é um Deus de misericórdia, que nos entende e que nos acompanha. Coragem, sou eu, não tenham medo. Foi o tema da Conferência do Renovamento Carismático Católico e contou com a presença de jovens, adultos e famílias inteiras provenientes de diversas localidades da República Tcheca e Eslováquia. Realizou-se de 8 a 12 de julho, dentro do pavilhão da Feira de Brno, na República Tcheca, a Conferência da Renovação Carismática Católica. O programa foi seguido por jovens, por pais com crianças, mas também por pessoas adultas e idosas, provenientes de diversas localidades da República Tcheca e da Eslováquia. A edição deste ano foi centralizada no tema Coragem, sou eu, não tenho medo. Os palestrantes trataram vários argumentos, mas todos para reiterar que a renovação não deve perder a sua identidade e deve ser guiada pelo Espírito Santo. Entre os muitos hóspedes ilustres se encontrava o inglês Charles Whitehead, um dos líderes da Renovação Carismática Católica Internacional. Cerca de 6.000 cristãos de várias espiritualidades, como também diversas pessoas em busca de sua fé, participaram para receber conforto deste evento no caminho da fé e do serviço aos demais. Próximo de completar um ano, o Sínodo para a Palavra de Deus teve uma marcada repercussão ecuménica, reforçando assim a grande importância da questão do ecumenismo. O Sínodo sobre a Palavra de Deus, que se realizou em Roma em outubro do ano passado, teve uma marcada dimensão ecumênica. Foi o que recordou em Nova York seu secretário-geral, o arcebispo Nikola Iterovich. Dom Iterovich quis evidenciar o crescimento no diálogo entre a Igreja Católica e a comunidade episcopal, que valoriza e se interessa pelas proposições sinodais. Também louvou a missão da American Bible Society em difundir a Bíblia e preocupar-se pela promoção da unidade entre os cristãos. Depois de explicar a dinâmica de um sínodo sobre informação e suas lógicas internas, o arcebispo destacou a grande importância que tanto João Paulo II como Bento XVI dedicaram à questão do ecumenismo. Assim, Dom Iterovich quis recordar que no sínodo as delegações ecumênicas não foram chamadas observadoras, mas sim que pela primeira vez se foram denominadas simplesmente como delegações. As comemorações da vida e obra de São Paulo continuam dentro dos museus vaticanos. Cada exposição convida a redescobrir a figura do santo através da arte. Concluiu-se o ano paulino, mas as celebrações e as comemorações da vida e da obra de São Paulo continuam. É o caso da exposição que celebra o encerramento do bimilenário de seu nascimento nos museus vaticanos, de 26 de junho a 27 de setembro, intitulada São Paulo no Vaticano, a figura e a palavra do apóstolo dos gentios nas coleções pontifícias. Essa exposição conta 4 sessões e cada uma mostra um aspecto do caráter de Paulo e convida a redescobrir a figura do santo através das obras de arte mantidas no Vaticano ou em instituições culturais da Santa Sé. Estão expostas aproximadamente 150 obras, entre as quais se encontram sarcófagos de mármore, pinturas, gravuras, medalhas, anéis, discos de bronze, moedas, documentos referentes à época ou à vida e às próprias raízes do apóstolo dos gentios em Roma. A exposição nasceu de uma ideia do professor Antônio Paulucci, diretor dos Museus Vaticanos, e de Dom Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, e foi inaugurada contemporaneamente com o fim da restauração da Capela Paulina de Michelangelo dos Palácios Apostólicos. Graças a si, nosso benfeitor evangelizador, podemos chegar a muitos lares com o Evangelho vivo e vivido. O nosso muito obrigada a cada um de vós. Convidamos para que, para mais informações, aceda ao site www.h2onews.org. Nos visite também no nosso blog.cancaonova.com/ação. Nos encontramos no nosso próximo Igreja em Ação.